Olá, boa noite. Bem-vindo a mais um encontro na Casa do Caminho. Desejando a todos a paz e a luz do Mestre Jesus. Antes de mais nada, nós vamos pedir as nossas desculpas realmente de coração, porque hoje o nosso encontro é gravado, mas a mensagem é presente em todos os momentos. Boa noite ao Ângelo, que está aqui com a gente. A nossa gratidão à nossa amiga querida Mariana, que vai nos trazer um assunto muito gostoso. As mulheres têm alma? Será? Vamos dar uma conversada. Antes, Ângelo, bem-vindo. Obrigado, Paulo. Boa noite, Paulo. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos que nos acompanham pelo Facebook, YouTube, todos os internautas. E já dizendo aquilo que Jesus nos ensinou os discípulos a dizerem, né? Ao chegarem na casa, diga que a paz esteja em vossos lares. E é isso que eu desejo a todos de coração, que a paz esteja em vossos lares. E para a paz poder permanecer em nossos lares, podemos estar dando uma mãozinha para ela, realizando o Evangelho no lar, que é aquele que nós escolhemos um dia e um horário fixo, mais conveniente na semana e não deve ser interrompido. Coloque uma jarra com água para ser energizada e bebida ao final do Evangelho. Inicie com uma prece simples e espontânea, rogando a proteção dos benfeitores espirituais. Faça uma leitura do Evangelho, de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, ou de um livro edificante, né? Temos muitos livros edificantes, né? Abrindo na ordem sequencial e sempre buscando os comentários com os demais participantes, os ensinamentos morais ali contidos. E esses comentários devem durar aí em torno de 10, 15 minutos. Lembrando, evidenciando sempre os ensinos morais. Em seguida, faça uma rogativa a Deus e a Jesus e aos espíritos do bem, em favor da harmonia no lar, dos familiares encarnados e desencarnados, extensiva também a paz entre os povos. Faça uma prece de encerramento, agradecendo o amparo dos benfeitores espirituais e lembrando que não devemos transformar o Evangelho no lar em uma reunião mediúnica. Paulo. Obrigado, Ângelo. Os nossos rápidos recados também aqui, convidando a todos para que acompanhem o NEPV de Jesus pelo Facebook e YouTube. Segunda-feira, o estudo do Antigo e Novo Testamento na visão espírita cristã. Toda segunda-feira, né, nós mudamos o formato, tem um episódio, vamos dizer assim, onde vai se discutir, o Emerson vai apresentando um tema. E na última segunda-feira do mês é ao vivo e o fechamento desse tema, aí nós participamos num bate-papo e abrindo oportunidades para comentários, questões desse tipo. Terça-feira tem na Era do Espírito com a Andressa, quarta aqui o Ângelo e eu, e todo sábado a apresentação da Mariana e do Rodrigo do programa Momento Espírita, pela Rádio Emissora da Barra, AM 1030, e também transmissão sempre pelo Facebook. Tudo isso que nós falamos se transmite pelo Facebook e YouTube. Sábado, 7h30 da manhã, é um convite. Pela rádio, mais de 3 décadas no ar, levando uma mensagem muito gostosa. Aproveito para convidar vocês também a seguir a Casa do Caminho pelo Facebook e YouTube. Lá nós deixamos sempre a série Jesus no Lar. Toda quinta-feira, apresentação de um capítulo da obra de Néio Lúcio, Psicografia de Chico Xavier. Convidamos também vocês a participarem com a gente toda segunda-feira, às 8 horas da noite, do estudo que é o Espiritismo, e às quartas, às 8h30, o estudo do Livro dos Espíritos. Online também, só que não é a transmissão aberta, como nós fazemos aqui o Encontro na Casa do Caminho. Online, sala fechada. Basta entrar em contato conosco, mandando uma mensagem aqui, ou pelo message do Facebook. Fique à vontade mesmo para estar com a gente. Vou pedir permissão para a Mariana fazer o convite para a próxima semana. Dinorá, nossa querida Dinorá de Bariri, vai estar aqui falando sobre maternidade. É uma missão, um aprendizado ou um desafio? Mariana, que é mãe, pode até vir também participar com a gente, né, e bater um papão sobre isso. Vai ser muito gostoso, né, estarmos com a Dinorá e com vocês na próxima semana. E hoje,
Mais uma vez, gratidão, Mariana, por estar com a gente, trazendo o tema As Mulheres Têm Alma, Mariana. Por favor, nos ajude a responder. Fique à vontade, bem-vindo. Bom, de antemão, muito obrigada, agradeço o convite a todos vocês, né, Ângela e Paulo. É um prazer enorme estar participando desse mês especial de março, em homenagem. E, bom, as mulheres têm alma, parece uma coisa absurda se comentar isso em pleno século XXI. Mas esse é um artigo de Allan Kardec que aconteceu em janeiro de 1866. Então, naquela época, por que ele faz essa discussão? Obviamente, né, Allan Kardec, ele sabia, assim, que as mulheres já tinham alma, pelo todo o estudo que ele tem sobre a doutrina dos espíritos, enfim. Mas por que ele traz esse artigo que chama muita atenção? Primeiro de tudo, nessa época, né, nós estamos falando de 1866, nós estamos falando do século XIX. Então, se a gente não contextualizar o que aconteceu nesse período, a gente não vai entender o porquê, a razão desse título tão peculiar, né? Pois bem, nós temos França, Inglaterra, século XIX. Nós temos um período pós-Revolução Industrial. Então, o que é esse período pós-Revolução Industrial? Nós temos a França de Allan Kardec nessa época, pós Revolução Francesa, então queda da monarquia. Nós temos essa circunstância, nós temos o período do iluminismo, então vem ideias, vem as novas ideias. E quando se fala de iluminismo, nós temos assim, um desenvolvimento muito grande, seja na arte, no campo da ciência. Charles Darwin já tinha escrito A Origem das Espécies, já nesse período. Então, assim, quando você fala de revolução científica, haviam discussões, inclusive, se a mulher tinha alma nesse período. Homens se juntavam para discutir se a mulher tinha alma. Então, não é por um acaso que Allan Kardec traz esse título. E aí ele fala sobre a conquista da mulher ao longo do tempo, até aquele datado tempo, e lembrando que as condições que as mulheres viviam nessa época, pós-revolução industrial, que se antes a economia era agrária, havia a época do absolutismo, havia reis, né? As mulheres eram orientadas a casar, ter os seus afazeres, cuidar dos filhos, e era uma economia agrária, tá? Então tudo que ela tinha era da terra. Quando você fala de revolução industrial, você tem uma migração muito grande do pessoal do campo para a cidade. Então, você tem grandes cidades, você tem um desenvolvimento de uma classe média. E aí vem a mudança de comportamento, inclusive dentro das famílias. Então, mulheres mais abastadas aprendiam, sim, a bordar, a ser prendadas, a tocar piano. Isso a gente vê nas obras de Machado de Assis, que é da época de 1800. Né, a Senhora, a Moreninha, José de Alencar também, Dom Casmurro. Se a gente for observar essas obras que nós temos aqui no Brasil como referência, então as mulheres elas eram as que tinham dinheiro, né, as que vinham de famílias mais abastadas, elas eram criadas para serem esposas, mães, etc. Só que a realidade de poucas mulheres era diferente de muitas mulheres. E se você pega esse contexto da Europa, em pleno século XIX, nessa época vitoriana, nós tínhamos mulheres que tinham que trabalhar em fábricas, em condições totalmente insalubres, inclusive nos Estados Unidos, tá? Também tinha todo esse movimento. Crianças, trabalho infantil também, trabalho em condições adversas. E muitas dessas mulheres, para tentar trazer o sustento em suas casas, muitas delas tinham que trabalhar nas fábricas durante o dia e trabalhavam em bordéis durante a noite como damas de companhia. Tinham que se prostituir. Então, era uma realidade. Nessa época, século XIX, tinha muito bordéis. Havia muitos bordéis. Era comum as damas de companhia. Inclusive, era comum a boa esposa era uma curiosidade. O marido saía, ia para o bordel e a esposa esperava o marido, ela acordava e esperava o marido chegar para jantar. Era essa a situação nessa época.
Então, olha só que... E hoje, né? Hoje, para nós, parece algo tão absurdo, né? E nessa época, também, nós temos mulheres que começam também a se destacar nos seus papéis nas universidades. Elas conseguem se destacar nas artes, no ramo das artes. Elas começam a brigar também. Por quê? Porque elas saem de casa, então elas começam também... Lembra que eu falei que iluminismo vem ideias novas? Elas também têm esse acesso. E Allan Kardec, dentro desse artigo, ele traz exatamente isso. Eu vou até ler na íntegra. Olha aqui. Que se antes, ele fala o seguinte, ó. Um escritor do século passado, cujo nome não vem à memória, assim define a mulher. Instrumento de prazer do homem, que ele fala, definição muito mais muçulmana do que cristã, ele falava que haviam, se antes, homens cristãos falavam que a mulher é para isso, olha só o que ele fala. Durante muito tempo, elas aceitaram essa submissão como uma coisa natural, tão poderosa que a força do hábito. Então, assim, e com o passar do tempo, os homens foram concedendo a elas o direito de estudar. Foram concedendo, ou seja, essa autonomia que elas tinham foi porque os parceiros permitiram que elas pudessem estudar, que elas pudessem fazer faculdade, que elas pudessem ter o seu destaque. Eu vou trazer aqui o exemplo de uma grande mulher, que eu tenho uma admiração muito grande por ela. Nessa época, quando esse artigo foi escrito, ela só tinha 1 ano de idade. Chama Marie Curie. Acho que todo mundo já deve ter ouvido falar dela. Ela nasceu em 1865, ela era polonesa, foi naturalizada francesa, na França, e ela desenvolveu pesquisas na área na área da parte da física nuclear, tanto que ela criou, né, as ondas de rádio, rádio. Inclusive, ela descobriu 2 elementos químicos que não existiam na tabela periódica, que é o rádio e o polônio. O polônio, ela fez em homenagem à Polônia. Foi a primeira mulher e ganhou o Prêmio Nobel de Física. Olha só que interessante. Então, nessa época, né, na escrita desse artigo, ela tinha 1 ano de idade. Então, assim, com o passar do tempo, as mulheres foram conquistando o seu espaço, seja no campo da ciência, da medicina, no campo governamental, né? Hoje nós temos mulheres que chefiaram, se tornaram chefes de Estado, no campo da arte, em diversos campos, tá? E aí a gente faz aquela pergunta, tá, tudo bem, Mariana, mas você está falando das mulheres no século XIX, você está falando nesse período que Allan Kardec escreveu, em que ela era permitido, que tinha que ter... E como é que funcionou? E como é que foi essa evolução? As mulheres, elas foram conquistando seus direitos, e olha só olha o que Allan Kardec fala aqui de uma forma muito categórica. Cadê? Aqui, ó. Mas a sua libertação é parcial. Olha aqui bem no final. É apenas o resultado do desenvolvimento da urbanidade, do abrandamento dos costumes, ou, se quiser um sentimento mais exato de justiça, é uma espécie de concessão que lhes fazem, e é preciso que diga que lhes regateiem o máximo possível. Então, e ele fala aqui, ó, hoje, por em dúvida, a alma de uma mulher seria ridículo, mas uma outra questão muito séria aqui se apresenta, cuja solução pode ser percebida sobre a igualdade de posição social entre homem e mulher, foi um direito natural ou uma concessão feita pelo homem. E ele fala que a sociedade vai evoluindo e esse direito natural vai se abrandando. Fato, nós estamos em pleno século XXI e as mulheres conquistaram muitos de seus direitos. Só que direitos que foram conquistados com o tempo. Se eu falar para você, por exemplo, o primeiro voto feminino no mundo aconteceu em 1869 nos Estados Unidos. Voto feminino brasileiro, 1932, era Vargas. Olha só que interessante, nós temos a Constituição de 1988.
em que se reconhece a união estável. Porém, a mulher em união estável conseguiu ter os mesmos direitos de uma mulher casada em 1994. 1994, há pouco tempo atrás, gente. E em 1962, até 1962, a mulher ela não tinha direito, aqui no Brasil, não tinha direito à propriedade privada. Mesmo que ela ficasse viúva, ela precisava de um tutor, seja um pai ou um irmão. Então, olha só como é que essas conquistas foram de uma forma vagarosa. Allan Kardec jamais foi... Oi? Você me permite? Agora Pois que você não. falou dos direitos das mulheres, né? Em 1974, eu passei uma temporada no Canadá. Eu fui para o Canadá, fiquei 4 anos, acabei ficando 4 anos lá. E na época, a minha vontade era ficar no Canadá. Aí eu fui saber, né? Como é que é isso, como é que é aquilo. Isso em 1974. E alguém disse para mim, olha, se você casar, você fica. Aí até uma amiga conhecida minha falou, Ângelo, se for assim, eu caso com você. E você fica. Olha que interessante. Tudo bem. Aí eu fui procurar saber melhor. A história era assim, se ela fosse brasileira e casasse comigo, que sou canadense, ela ficava. Mas como era ela canadense e eu era o brasileiro, eu tinha que vir ao Brasil, mandar uma carta, eles chamavam de aplicação, fazer aplicação, pedir autorização para voltar para o Canadá e eles iam analisar se eu voltava ou não. Agora, se fosse ao contrário, ela já ficaria direto. Para você ter uma ideia, em 1974. 74. Não é muito tempo. 1974. Olha só que interessante. E isso é para a gente ver como é que essa conquista foi devagar. E aí, assim, todo mundo fala, mas hoje as mulheres conquistaram muita coisa, né? Vou contar algumas partes no mundo em que a mulher ainda sofre violência. Infelizmente, tem que ser dito. Em alguns países africanos, hoje, em pleno século XXI, existe a ONU, inclusive, combate esses costumes, são países de tradição, muitas vezes, islâmica, muçulmana, que fala sobre a mutilação genital feminina. Vocês já ouviram falar? Então, assim, a moça, quando chega no período de puberdade, uma senhora, uma anfitriã, geralmente a mulher mais velha, corta, mutila toda a parte genital feminina, os pequenos lábios, os grandes lábios, inclusive faz a clirotectomia, para que ela não tenha libido. E se ela não fizer isso, ela é rejeitada no meio social dela. É sangue frio. É uma realidade. Há não muito tempo atrás, lá na China, quem já ouviu falar do pé de lótus da China? Já ouviu falar do pé de lótus? Na China, lá no século X, por volta do século X ou século XI, depois de Cristo, na dinastia Song, havia umas menininhas que elas dançavam em pés pequenininhos. Os pés pequenininhos eram sapatos de 10 centímetros. Gente, 10 centímetros é essa caneta aqui, ó. Eram mulheres que dançavam um pezinho desse tamanho. Eram as meninas que eles pegavam, meninas de 3 anos, quebravam o pé, os 3 últimos ossos do dedo do pé, quebravam, enfaixavam para manter o pé pequenininho, sapatinhos pequenininhos. E isso criou, né, como elas não precisavam, dependiam de marido, elas não precisavam trabalhar porque elas só dançavam, isso caiu nas graças da corte chinesa. Então começaram a fazer isso nas meninas. E isso se tornou uma tradição na China, que só foi abolida em 1912 com a Revolução Cultural Chinesa. Em 1912, gente. Então era comum quebrar os pés, esse famoso pé de lótus. É horrível. Entende? Então, assim, em nome de tradição, em nome de cultura. E até hoje há quem encontra, inclusive, senhoras com os pés quebrados. Então, assim, em nome de cultura. E aí todo mundo fala, tá, tudo bem, Mariana, mas isso é lá na África que acontece. Aí até sei dos países africanos que fazem isso, ó. É no Egito, Mali, Serra Leoa, Guiné, são esses países que ainda fazem, tá? Além de escravidão.
Desculpa, Paulo, queria falar? Então, só para complementar com essa parte física também, aquele distanciador que coloca no pescoço da mulher para ficar com o pescoço grande, que isso também, né, é um critério de beleza, mas isso provoca um mal muito grande para elas, né? Que depois que tira aquilo, não tem a sustentação, não consegue sustentar. Só para Sim, dar é uma para... complementada, assim, em coisas que nós estamos, como você falou, nós estamos falando de coisas recentes e coisas que ainda se mantêm, infelizmente. Infelizmente. Aí todo mundo vai estar escutando a gente e fala assim: ah, tudo bem, Mariana, mas isso aí é lá na África, é lá na Indonésia, é lá na China. E aqui na cultura ocidental? Vamos lá? Quais são os padrões de beleza que são impostos para a mulher? A famosa cultura da Mulher Maravilha, que é o que está acontecendo muito hoje. Tá, tudo bem, Mariana, você fala, mulher não é obrigada a ter que casar, ter filho, tal, ótimo, que bom, ela pode ser o que ela quiser. Só que dentro dessa liberdade de ser o que ela quiser, é muito comum acontecer da mulher ter que se perder e ela acaba adquirindo a síndrome da Mulher Maravilha. Ela tem que ser bonita, ela tem que ser magra, ela tem que ser mãe, ela tem que trabalhar fora, ela tem que ser boa esposa, ela tem que ter autoestima, ela tem que estar... Gente, olha a síndrome da Mulher Maravilha. Se cobra uma perfeição e muita gente, muitas vezes dentro dessa pressão que eu tenho que estudar, eu tenho que fazer isso, muitas vezes acaba não dando conta. Muitas vezes acaba não dando conta, às vezes acaba se perdendo, inclusive dentro de suas escolhas. E ao invés dela ser, da mulher que está dentro dessa situação, ser amparada pelas mulheres que estão em sua volta, muitas vezes é criticada. Porque eu falo para todo mundo, a pior crítica que uma mulher faz à outra, infelizmente é um fato que isso acontece, não são críticas de mulher lá fora, da outra que está lá longe, não, geralmente são mulheres perto, são as mulheres mais próximas que vêm com essas críticas. E aí, se ela não tem exatamente aquilo que ela, uma estrutura emocional a ponto de falar, não, ó, isso aí é tua história, não é a minha, isso aí existe uma pressão muito grande. Isso é perfeitamente comum isso acontecer. Se você observa isso, quem convive sabe do que eu estou falando. E são as críticas mais ácidas que tem. Então, ao invés de elas terem de uma mulher apoiar a outra, geralmente as que estão mais próximas, ai, você terminou, você vai ficar sozinho. Em vez de ter esse tipo, não, as pessoas não têm um acolhimento, não vem cá, vamos lá, vamos conversar. Isso é um julgamento muito grande. Eu falo também nem tanto de homem para mulher, eu falo muito de mulher para mulher mesmo. Eu sei que é polêmico, eu sei que é complicado isso que eu estou dizendo, mas é uma realidade. E muitas vezes a gente não consegue encontrar o nosso próprio amparo dentro das pessoas que estão mais próximas nós. E aí, o que acontece? Então, nós temos um padrão de beleza que é imposto. Pega adolescente, quanto caso de bulimia, de anorexia que existe entre adolescente para ter esse corpo perfeito, por causa das influencers, aí que se determina um padrão de comportamento. E isso também não é algo tão agressivo. E aí eu faço a seguinte pergunta, que eu quero trazer essa reflexão. Qual que é o papel da mulher hoje? Trazer hoje essa reflexão. Qual que é o papel da mulher hoje? O papel da mulher hoje é o papel de um espírito encarnado que se encontra numa condição que vai fazer as suas escolhas e ser feliz com ela, dentro daquilo que lhe cabe, daquilo que lhe compete, vamos dizer assim. Eu sei que é delicado o que eu falo, eu sei que é polêmico o que eu falo, mas às vezes é preciso falar. Às vezes a gente precisa quebrar determinados tabus para que a gente possa falar assim, olha, eu não estou sozinha, eu não sofro sozinha. Porque existem muitas mulheres que sofrem sozinhas, porque se encontram numa cobrança muito grande, que eu tenho que e mulher não tem que nada. Aliás, ninguém tem que nada. A pessoa tem que ter o autoconhecimento, se descobrir, tomar as suas decisões e assumir as responsabilidades dentro das decisões que tomou.
e buscar apoio àqueles que lhe cercam. E isso é um indivíduo, eu estou falando de um espírito encarnado. Aí agora a gente quebra aquela questão de homem e mulher. Vocês querem fazer algum comentário? Por favor. Eu quero, Mariana, já que você falou da questão do homem e mulher, na Revista Espírita, de janeiro de 1866, né, Kardec diz o seguinte: teria Deus, o artigo, né, diz o seguinte: teria Deus criado almas masculinas e femininas, fazendo estas inferiores àquelas, estas quem? As femininas. Eis toda a questão. Se assim fosse, a inferioridade da mulher estaria nos decretos divinos e nenhuma lei humana poderia transgredi-los. Tê-las-ia, ao contrário, criado iguais e semelhantes. Nesse caso, as desigualdades baseadas na ignorância e na força bruta desaparecerão com o progresso e o reinado da justiça. Está na Revista Espírita de 1866. Tá? Então, ele está dizendo que vai desaparecer. Aí, na Revista Espírita de 1868, tem um outro artigo que diz o seguinte: há pouco tempo, lia-se nos jornais que uma jovem de 20 anos acabara de defender o bacharelado com pleno sucesso perante a Faculdade de Montpellier. Dizia-se que era o 4º diploma de bacharel concedido a uma mulher. 4º diploma somente. Foi aí que surgiu o empoderamento da mulher, mano? Engraçado, essa palavra, o que é empoderamento? Empoderamento é uma pessoa que tem poder. Fato. Quando a gente, nesse caso, né, do caso dessa moça, concederam para ela. Então, não consideram que ela conseguiu sozinha. Quando a gente fala desse empoderamento, né, que aí se usa muito na questão do empoderamento feminino, e eu gosto muito de trazer assim, empoderamento do espírito. O que ele quer dizer? É o espírito encarnado que tem autonomia de si mesmo. Trocando em miúdos. Eu sei para que eu vim, eu sei quem eu sou, eu sei quais são as minhas escolhas, eu assumo as responsabilidades, não preciso da aprovação de ninguém e também não vou me preocupar com a vida de ninguém, também não vou incomodar a vida de ninguém. É uma pessoa que tem autonomia de si mesma. Jesus tinha essa autonomia. Ele estava preocupado com a opinião dos outros. Ele sabia para quem ele veio, ele sabia quem ele era. Vamos dizer assim, era um espírito empoderado, não era? Ele tinha autonomia. Era ou não era? Ele sabia para que veio, ele sabia qual era o papel dele, ele sabia o que ele sabia, tanto que quando muitas vezes pessoas questionavam, inclusive no seu julgamento, ele permaneceu em silêncio, ele não perdia tempo com quem não estava a fim de aprender. Era ou não era? Jesus fez isso. Então, assim, e ele fez o que tinha que ser feito, tinha consciência das suas escolhas, ele não impunha, ele nunca impôs os seus ensinamentos para ninguém, nunca incomodou os outros, e ele também não estava muito preocupado com a opinião de todo mundo, não. Ele veio e fez o que tinha que ser feito. Então, grandes espíritos que tinham essa autonomia, a gente pode chamar de empoderado. Quando a gente fala de uma mulher empoderada, trazendo isso aí, é aquela mulher, vamos dizer, que tem autonomia de si mesma. Ela sabe quem ela não precisa da aprovação de ninguém, ela faz as suas escolhas baseadas nos seus princípios, nos seus valores e segue com sua vida. Isso seria empoderamento. Seria do espírito, é autonomia, que eu acredito que é isso que todo mundo busca. A gente não precisa... O que acontece muitas vezes quando a gente faz alguma mudança? A gente precisa de autoafirmação, né? Olha só o que eu fiz, não sei o quê, porque a gente ainda precisa um pouquinho dessa aprovação ali. A pessoa que tem esse empoderamento simplesmente não sente nem a necessidade dessa aprovação. Sabe o que está fazendo, sabe o que está falando, sabe qual é o seu papel, fez as suas escolhas e sabe que tem consequências, ele tem consciência.
é uma pessoa que tem autonomia. Eu gosto de levar essa palavra para esse sentido, porque aí faz muito mais sentido. Então, aí eu não falo nem feminino, nem masculino. É empoderamento do espírito. Porque o espírito não tem sexo. E aí eu vou trazer aquela questão do Allan Kardec sobre a lei de igualdade, 817. Olha aqui. O homem e a mulher são iguais perante Deus e possuem os mesmos direitos? Resposta. Deus não deu a ambos condição de distinguir o bem do mal e capacidade de progredir? Não deu para os dois essa capacidade? Os dois não têm condição de saber o que é bem e o mal? Então, se os dois são iguais perante Deus? Claro que são. Se perante Deus nós somos iguais, não tem lógica ficar dentro dessa guerra dos sexos. Muita gente levanta essa bandeira. Tá? E assim, como o próprio Allan Kardec fala, à medida que a sociedade vai evoluindo, esses direitos vão se tornando mais igualitários. Mas precisamos evoluir. Nós temos ainda pontos, inclusive no planeta, como eu disse, que essas condições ainda não são. E aí, eu sei que muita gente deve estar perguntando, mas não seria mais fácil Deus criar um corpo só? Aí já não teria esse problema? Seria mais fácil, Paulo, Ângelo? Seria mais fácil? Em vez de ter o homem, a mulher já cria um corpo só. Aí não tem mais esse problema, não teria essa discussão. Olha que beleza, né? Acho que iria resolver mais da metade dos nossos problemas. Mas por que Deus não fez isso? Porque existe uma lei chamada lei de reprodução. Só forma um corpinho conjunção de dois corpinhos, não dá, entendeu? Nós precisamos da matéria, somos espíritos ainda que estão em condições de matéria. Está aqui, ó, lei de reprodução, questão 686. Cadê aqui? Deixa eu pegar ela aqui, a questão tinha separado ela aqui, 686. Ai, corta aqui. Ai, meu pai do céu. Aqui, 686 aqui, ó. A reprodução dos seres vivos é uma lei da natureza? Certamente. Sem a reprodução, o mundo corporal acabaria. Resposta. Então, por que tem? E aí, se você olha... Agora vamos entrar para a ciência? Vamos entrar lá na ciência. Código genético. Mulher é XX e o homem é XY. O Y é um X que cortou uma perninha, não tem uma perninha, concorda? O YX tem uma perninha. Aquela perninha que falta no Y, né? Aquela perninha que falta, é o que traz toda a diferença do organismo masculino com o feminino. Porque nós somos, olha só, agora vamos entrar, somos homens sapiens. Nós somos animais, filo cordata, subfilo craniata, classe mamária, ordem primata. Então, qual que é a nossa principal característica? Dimorfismo sexual. Ou seja, homem, corpo masculino, diferente do corpo feminino. Produção de gameta masculino, dentro dos testículos masculinos, que são os espermatozoides. Produção de gameta feminino, na região dos ovários. Ou seja, e é espécie específica. Não adianta pegar espermatozoide de uma espécie e colocar na outra, que não dá vida. Não dá incompatibilidade. Então, gente, isso é ciência. E por causa dessa perninha aí, para ter essa diferença do dimorfismo sexual que a gente fala, nós temos diferenças hormonais, que são os 3 básicos. Estrógeno, progesterona e testosterona. Quem tem o Y tem uma maior quantidade de testosterona. Por isso, maior produção de massa muscular, pelos por todo o corpo, inclusive na barba. Isso aí é hormônio. Maior massa muscular, maior força. Tá aí porque o homem ele é mais forte, ele é mais bruto, entre aspas. Né? Mulher. Estrógeno e progesterona. O que o estrógeno faz? Acúmulo de gordura. Aí eu falo para a mulherada, essas gorduras que a gente tem tudo nos culotes, é estrógeno, filho de Deus. Isso aí é hormonal. Para quê?
para que a gente tenha uma capacidade energética, para que a gente possa gerar o indivíduo, para que a gente possa ter um nenê, que é o nosso caso, para que a gente possa amamentar. Eu preciso ter uma reserva corporal para poder amamentar, porque vai energia. Então, não é à toa que existe essa diferença, inclusive hormonal, que nós temos. E olha só como é lindo, e um complementando o outro. E Allan Kardec, aqui dentro desse artigo, ele fala da beleza dessa diferença. Olha aqui, a natureza fez o sexo feminino mais fraco que o outro, porque os deveres que lhe incumbem não exigem igual força muscular. De onde que vem a força muscular? Testosterona, lembra que eu acabei de falar? E seriam até incompatíveis com a natureza masculina. Nessa delicadeza, as formas e as finuras das sensações são admiravelmente apropriadas ao cuidado da maternidade. Aos homens, às mulheres, são atribuídos deveres especiais igualmente importantes. Na ordem das coisas, são dois elementos que complementam o outro. E tem um artigo também de Allan Kardec que ele fala sobre a missão da mulher e fala que a mulher ela tem uma sensibilidade que liga Deus aos homens. Olha que beleza! Então, assim, por que perder essa feminilidade em nome de uma força? A mulher é forte? Gente, a mulher ela é forte, porque é um espírito forte. O homem é forte quando o espírito é forte. Mas se o espírito é fraco, não vem da parte externa, é interno. Então, o que nós devemos trabalhar? A nossa força interna, a minha força de vontade, a minha capacidade, o meu intelecto, como no caso da moça. A moça, com certeza, ela teve seu mérito, sim, ela conseguiu o seu diploma. Mas lembrando que naquela época foi concedido para ela. E hoje, a mulher não precisa ter essa concessão. Hoje todo mundo, ninguém duvida da sua capacidade. Mas o que a gente precisa resgatar? É nós tendo consciência da nossa própria capacidade. Eu não preciso me transformar, eu não preciso ser aquilo que eu não sou para poder ser quem eu sou. E aí eu vou pegar um gancho, Mariana. Vamos de novo a Kardec, o Livro dos Espíritos, 3 questões. São curtinhas, com respostas curtas, mas bem esclarecedoras. Questão 200. O espírito tem sexo? Resposta: não como o entendeis, porque o sexo depende da constituição orgânica. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na afinidade de sentimentos. Questão 201. O espírito que animou o corpo de um homem pode animar o de uma mulher numa nova existência e vice-versa? Resposta: sim, pois são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Vamos para 202. Quando somos espíritos, preferimos encarnar num corpo de homem ou de mulher? Resposta: isso pouco importa ao espírito. Depende das provas que ele tiver que sofrer. Aí eu queria te ouvir, né, Mariana? Você falou da parte da complexão física, da forma física, que é, né, que vem lá dos primórdios, que é o que diferenciava as tarefas, por assim dizer. Né? O homem ia à caça para enfrentar os animais, derrubar as árvores, carregar as árvores, construir a casa, ou seja, o trabalho físico pertencia ao homem. Né? O não tão físico à mulher, né? Mas todos contribuíram. Nós que também, né, estudamos aí de segunda-feira o Antigo e o Novo Testamento, nós vemos a importância da mulher na educação das crianças. Então, trazendo um pouco dessa missão. Porque você falou em termos do propósito que nós estamos aqui, das atividades que nós exercemos, tudo. Mas como que eu posso aprender, né, a desenvolver o amor, por isso que a beleza da maternidade, né, que nos ajuda muito nisso, a desenvolver o amor, sem passar por essa experiência. Então, como que eu consigo, né, trabalhar com, vamos dizer, com uma liderança que vão voltar lá, um exemplo típico nas guerras, sem passar por aquilo.
Então, eu queria te ouvir um pouquinho, depois o Ângelo vem na conversa. É interessante, Paulo, porque é o seguinte, se nós pegarmos a evolução do ser humano, por que nós ficamos monogâmicos? Por que vem a monogamia? Porque houve essa junção, tá? Então, nós temos o homem que protege a prole, vamos dizer, eu vou trazer aqui numa forma, num contexto bem da antropologia mesmo, num estudo bem técnico mesmo. Nós temos o macho, o homem que protege a prole e a mulher que educa o filho. Então, os dois somando, para quê? Para a educação do espírito. Por quê? Porque se descobriu ao longo do tempo que a sobrevivência desse espírito da criança, ou das crianças, né? Porque a mulher pode ter mais de um filho ao longo da vida aí, é muito maior do que ela sozinha, ou como antigamente, lá nos primórdios, lá das cavernas, onde não tinha essa união. Porque se você pega os primeiros hominídeos, os australopitecos da vida, era assim, não tinha essa união. Só que também não se sabia de quem que era filho de quem, e não se garantia a sobrevivência da prole, tá? Vou falar prole naquele sentido. Então, por que nós evoluímos a esse ponto? Porque se descobriu que duas pessoas, dois, cuidam melhor de um ou do restante. Não é muito diferente se nós pegarmos também o comportamento das aves. Algumas aves são monogâmicas. Se você pega alguns psitacídeos, que é a família dos papagaios, eles se formam em casais, se juntam para o resto da vida e cuidam das suas ninhadas. Ou seja, não vai. Isso é uma lei natural. Óbvio que não somos papagaios, lógico, mas se nós observarmos a natureza de um contexto e ter esse olhar criterioso, científico, nós observamos que pela sobrevivência nossa é muito. Vamos pegar assim a evolução do nosso comportamento humano. Na década de 50, 40, aqui no Brasil, onde se havia muito mais população na região, nas áreas rurais, o que era comum ter? 10, 12 filhos, não era comum? Hoje, quantos filhos geralmente os casais costumam ter? 1, no máximo 2, olha lá, 3. Por quê? Porque se descobriu que você proporciona uma melhor educação para esse filho, para 1, 2, 3, que você volta a atenção para poucos do que para muitos. Ah, mas antigamente se cuidava, antigamente... Gente, tudo bem. Eu não estou aqui para falar que é certo e nem que é errado. Eu estou falando que nós mudamos ao longo do tempo o nosso comportamento, voltando os nossos olhos para educação, para que aquela criança hoje tenha uma condição, se nós pegarmos, né, a condição hoje tenha uma melhor condição de estudar, melhores condições. A gente sabe também, até mesmo porque também a sociedade evoluiu. Não estou falando que antigamente era errado, mas antigamente quem trabalhava na roça se fazia muitos filhos, inclusive, para que tivesse ajuda, auxílio. No campo, um irmão cuidava do outro, havia uma outra estrutura, outra organização, havia outro tipo de cultura. E hoje nós estamos partindo para quê? Que normalmente se opta, não, vamos ter pouco, mas o pouco a gente vai poder dar tudo. Só que a gente tem que tomar cuidado com o desequilíbrio aí, né? Esse dar tudo é um dar tudo, mas tomar cuidado com dar tudo, mas com limites, né? Porque aí a gente entra também numa outra pauta, que é como é que nós vamos educar os nossos filhos sendo pouco, porque antigamente se sabia muito melhor compartilhar, antigamente tinham outras regras. Hoje nós sabemos que mudou muitas coisas, então eu não quero entrar nesse pormenor, mas se vocês quiserem complementar ou se eu respondi, fica à vontade. Ótimo, Mari, ótimo. Ângelo, quer fazer algum comentário? Como a gente está falando, né, do papel da mulher na sociedade atual, né, e através dos tempos, no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, o Leon Denis foi contemporâneo de Kardec e às vezes até crítico, né? Ele diz o seguinte: o papel da mulher é imenso na vida dos povos. Irmã, esposa ou mãe. É a grande consoladora, é a carinhosa conselheira pelo filho
e seu porvir e prepara o homem para o futuro. Por isso, as sociedades que deprimem-se a si mesmas. A mulher respeitada, honrada, de entendimento esclarecido, é a que faz a família forte e a sociedade grande, moral e unida. Então, é isso que a Mariane falou. Essa educação, né? E nós dizemos, nós espíritas, né, costumamos muito dizer que o nosso lar é o nosso grande desafio. Olha o desafio que essas mulheres encontram dentro dos lares. O marido, filho, sobrinho, neto, irmão, irmã, né? Então, as mulheres, né, como ele diz aqui, é que faz a família forte e a sociedade grande e moral. Isso me lembra, essa da família forte, a minha mãe dizia, nos natais nós nos reuníamos, né? Família toda, filhos, netos. E ela falou assim um dia, ela falou, quando eu for embora, eu quero que vocês continuem se reunindo. Porém, acabou aquela força. Ela foi embora. Nós nos reunimos uns 3, 4 anos depois. Terminou tudo. Então, faltava aquele elo para trazer a família. E é interessante que, quando a gente fala sobre o papel da mulher na família, né, e assim, e aí vem o cuidado. Cuidar da família não é abrir mão de si mesma. Porque o que acontece muitas vezes? A mulher, ela se doa, tá? Ela se doa a tal ponto que ela se anula. E aí ela acaba perdendo também um pouco. Quando eu falo se perde um pouco, o que acontece? Muitas vezes, e já aconteceu muito, que todo mundo vai falar, a síndrome do ninho vazio. O que é? Os filhos vão embora, a casa vai embora, a mulher que desempenhou o papel dela a vida inteira para cuidar do outro, e de repente ela se vê e fala, meu Deus, né? Tudo bem que algumas ainda continuam com o marido, se ela não veio ocorrer uma viuvez, óbvio. Mas muitas vezes perde e fala assim, e agora? O que eu faço? É muito comum isso acontecer. Então, é importante que aí, nesse ponto, ela ter consciência do seu papel na família, mas sem abrir mão do que de si mesma. O que é abrir mão de si mesma? São os altos cuidados prazerosos que ela tem. Não estou falando que ela tem que pegar, largar tudo, sair, fazer. Não. É simplesmente ela ter os momentos dela de autocuidado dela, que pode ser qualquer coisa. Pode ser, esse é o meu momento de sair para passear com o cachorro, esse é o meu momento que eu gosto de fazer minha leitura, e esse é o meu momento. É o momento que eu estou cuidando de mim, é o autocuidado. Que pode ser qualquer coisa. Que pode ser 5 minutos dando uma voltinha no quarteirão, mas é dela. É algo sagrado dela. E muitas vezes o que acontece? Acontece que muitas pessoas se anulam, muitas mulheres acabam se anulando, porque assumem aquela responsabilidade que tem que carregar praticamente todo mundo nas costas. E é isso que acaba acontecendo com uma mulher, inclusive dentro dos lares, completamente sobrecarregada. Porque ela tem que, literalmente, carrega o marido, carrega os filhos, carrega a família e se pá os problemas até da vizinha. Você vai me dizer que vocês nunca viram pessoas assim. Quem que nunca? Né? E a gente tem que tomar muito cuidado. Então, assim, o que a gente precisa aprender como... Aí, assim, papo de mulher é ter a consciência do seu papel, mas sem abrir mão de si mesmo. O que é não abrir mão de si mesmo? É saber que existem momentos que são sagrados seus, que é a sua conexão, você e Deus, o seu autocuidado e o seu papel que você desempenha dentro da família. E dentro desse papel da família, você entende da importância de cada um. E assim você consegue cobrar também de uma forma respeitosa, que olhem para você como um ser humano, porque muitas vezes acontece de muitas mulheres se anularem
em nome do filho, do marido, do pai, da mãe, às vezes o sogro, a sogra, alguém que está doente, e não por um certo momento de necessidade, mas faz isso ao longo da vida inteira. Aí lá na frente a pessoa fala, mas e eu, o que eu fiz por mim mesmo? Isso é também uma falta que a gente tem que tomar cuidado. Então, assim, nós vemos também, eu estou dando casos aqui, situações de extremidade. Aquela que não quer responsabilidade nenhuma, que também foge também de toda essa responsabilidade. Não estou falando que para você ter amor de mãe, você necessariamente tem que ser mãe, porque há mulheres que fazem essa opção, falam assim, eu não quero. No entanto, desempenham papéis grandes de amor ao próximo. Posso citar um exemplo? Irmã Dulce, Madre Teresa, mas existem outras mulheres que se desempenham como papel de professoras, de amigas, de conselheiras, como está aí no livro no que Leon Denis cita. Mas, às vezes, ela não necessariamente passa pela maternidade, mas ela pode exercer o amor ao outro? Pode, porque é algo intrínseco, é algo que é dela. Só que o que a gente não pode deixar é de reconhecer que nós temos esse amor para dar, que nós temos o nosso lado delicado. Não ter problema nenhum em assumir isso, não ter problema nenhum em assumir que nós temos as nossas fraquezas, não ter problema nenhum em reconhecer que a gente precisa de ajuda, e não ter problema nenhum também em assumir a postura de força e de austeridade quando necessário. O que a gente precisa ter nesse mundo moderno é aprender a ter esse equilíbrio, que muitas vezes a gente acaba se perdendo e acaba não tendo. Porque a gente cai naquela função, eu tenho o quê? Aí eu tenho o quê? Isso, e muitas vezes eu acabo me perdendo no meio dessa autocobrança. Às vezes a gente se cobra muito. Não sei se eu fui clara ou não, se vocês têm alguma coisa, algo a complementar. Eu queria fazer um comentário, pegando o gancho teu aí, né, Mário? Que esse mês de março, no dia 8, comemorou o Dia Internacional da Mulher. Então, por isso que nesse mês de março nós estamos trazendo aqui somente mulheres para falar sobre esses temas. E lá em 1910, né, vamos dizer, a grande conquista que se levou a essa comemoração foi pelo voto. E hoje, muitas mulheres deixam de votar. Então, eu não sei se eu peguei bem o que você falou, a conquista de cada um. Cada um que tem que identificar o que é importante, sem abrir mão de algumas coisas, né? Então, o cuidar do filho realmente, e a gente acaba vendo o pai muito mais hoje em dia, estou falando de uma forma bem generalizada, né? Bem mais próximo dessa formação da criação, e da criação que eu digo mesmo, trocar a fralda, dar banho, fazer a comidinha, dar a papinha, levar para passear, coisas que antigamente não tinha. A minha cunhada conta que ela lembra da avó dela, ficava ao lado do avô, na hora da refeição, com um guardanapinho na mão, ali do lado, em pé, tipo, para servi-lo, né? Mudamos isso. Então, o que eu entendi um pouco é assim, a conquista é importante, e tem que se destacar esse papel da mulher, que tem que lutar. Mas a mulher é um espírito, ela está lutando ali pelo que é importante naquele momento, porque ela entende, dentro da experiência que ela trouxe de outras vidas, dessa experiência, dentro dessa sensibilidade, o que é importante. Mas sem aquilo, né, sem se colocar submissa a nada. O importante é essa luta, essa briga, né, Mara? Sim, e assim, e houve também uma mudança também no papel masculino também. A gente fala muito da mulher, mas a gente esquece também que o papel masculino também melhorou muito, comparado a antigamente. Como você bem mesmo disse, hoje os homens participam bastante também da criação dos filhos, inclusive de trocar fralda, o que antes parecia, nossa, mas homem sabe trocar fralda. Hoje é praticamente não se fala mais com não, legal, ajuda, que bom que ajuda. Por quê? Porque a tendência de como é que funciona? Não é uma gangorra? Chega uma hora que essa gangorra começa a ter um equilíbrio.
E a hora que chega esse equilíbrio de que a mulher também pode sair, também vai buscar o sustento, também auxilia no sustento da família, e o homem também auxilia com os afazeres da casa, são dois espíritos unidos em um mesmo objetivo, que é ter uma casa edificada. Ter uma casa edificada. Nós precisamos entender isso, não, Maria? Oi? Nós precisamos entender isso realmente, né? Esse equilíbrio. Nós precisamos entender esse equilíbrio. E nós somos parceiros de evolução, parceiros para fazer esse mundo evoluir. Quando nós voltarmos aqui como parceiro, como mulher e você como homem, esse mundo esteja muito melhor. Exato. E esse equilíbrio, olha só, e sem aquela competição boba. Como é que duas pessoas conseguem? Gente, olha só que absurdo. Quando você vê casais que se competem, inclusive em salários, e conseguem dormir um do lado do outro. Gente, você está dormindo, você está abrindo a guarda, e você vai dormir do lado de uma pessoa que você não confia. Como? Qual é a lógica disso? Não tem lógica. Como eu vou deitar e vou dormir? Dormir, a gente abre praticamente a guarda. Do lado de uma pessoa que eu não confio, de uma pessoa que eu vejo como inimigo. Como? Não tem lógica. Então, assim, quando você vê duas pessoas que se vêm para se complementar, aí faz sentido. Por quê? Porque o momento que eu estou dormindo, eu estou do lado de uma pessoa que eu confio. Quando eu decido compartilhar um lar e construir uma vida a dois, então nós dois teríamos pelo menos ter pelo menos os mesmos propósitos, os mesmos princípios, valores semelhantes. Minha vida se resume em querer ter sucesso. A sua também? A sua também. Eu não estou entrando aqui em pormenores. Nós compactuamos com os mesmos princípios, os mesmos valores, com rotinas semelhantes, com tudo aquilo que dá. Ótimo, beleza. Mesmo que depois, lá na frente, eu não estou aqui entrando na questão moral, mas duas pessoas que se veem como companheiros de vida. Aí não entra aquela competição boba, de que quem é melhor, quem traz mais, quem traz menos. Gente, como é que consegue construir um lar nisso? Aí agora você imagina quando vem filhos e crescendo num ambiente desse, em que um compete com o outro. Quando você vê um casal em harmonia, é mais... Não estou falando que é fácil, estou falando que é mais fácil, porque educar filho não é fácil. E aí a gente depois lá na frente, a Dinorá vai falar isso daí, né? Ela vai entrar nesse assunto. Não é fácil educar um espírito que está por vir. Quando vem dois, quando vem três, quando é tudo diferente, personalidade diferente, se não tem sincronia entre o casal para passar os mesmos princípios, os mesmos valores, como é que vão ser esses indivíduos que crescem nesse lar? Entende como não faz sentido a competição? E aí, convido para quem estiver assistindo, se estiver na fase, estou conhecendo alguém, então conheça bem essa pessoa, para ver se os princípios batem, se os valores batem, se tem os mesmos propósitos, para depois vir a escolher a ter essa vida, famosa vida dois passos, não pula etapa. Não vamos pular etapa, para isso que tem namoro, para isso que tem... Espera, não vamos pôr o... Porque o que acontece? Quando a gente coloca a carroça na frente dos bois, às vezes acaba tudo atrapalhado. Aí é o que acontece, muitas vezes, de relacionamentos que não têm, ou são infelizes ou não são duradouros. Infelizmente, acontece. É importante que você comentou aí, Mari, né? Bom, estamos chegando no finalzinho. Já? Eu vou dar a minha mensagem, passar para o Ângelo também, depois eu vou pedir para você fechar. Então, resposta, né? A mulher tem alma? Sim, a mulher tem alma. E essa alma que habita o corpo feminino poderá, numa próxima, ou numa outra encarnação, ou já passou por um corpo masculino. Né? Então, e como nós vimos a parte pela resposta do Livro dos Espíritos, nós ainda não temos o entendimento dessa parte ainda muito bem claro. Mas o importante é aqui o aprendizado. Precisamos passar por essas experiências para poder conhecer, senão a gente não conhece. E você começou citando
a Revista Espírita, né, do artigo de Kardec. Eu vou terminar com o último parágrafo da revista, que diz assim, Kardec escreve: com a doutrina espírita, a igualdade da mulher não é mais uma simples teoria especulativa, não é mais uma concessão da força à fraqueza, não é mais um direito alicerçado nas próprias leis da natureza. Dando a conhecer estas leis, o espírito abre a era da emancipação legal da mulher, assim como abre a da igualdade e da fraternidade. Linda mensagem de Kardec aí, né? Que nos deixa 1866. Né? E isso que é importante, a mensagem é atual para todos nós. Mari, eu já vou passar para você, antes passar para o Ângelo, e a nossa gratidão a você e a todos que estão nos acompanhando. Paz e a luz do Mestre Jesus. Ângelo? Eu vou terminar com um trechinho do poeta francês Victor Hugo, que diz o seguinte, ele inicia assim: o homem é a mais elevada das criaturas, enquanto a mulher é o mais sublime dos ideais. E ele encerra isso afirmando que ele está colocado onde termina a terra e ela onde começa o céu. Que a paz e o amor do Mestre Jesus estejam em nossos corações. Eu que agradeço de coração o convite. É muito gostoso falar sobre esse assunto e trazendo assim só uma reflexão. Não é questão de ser homem, não é questão de ser mulher. A questão é, somos espíritos encarnados com este corpo com um propósito. A questão é, qual é o meu propósito? Se eu sei qual é o meu propósito de vida, que eu sei o que eu estou fazendo aqui, quais são as minhas decisões, eu consigo levar com muito mais leveza e não vou estar preocupada, né? Eu não teria mais essa preocupação. Ah, porque o homem isso, ah, porque o homem aquilo, ah, porque... Vamos acabar com isso. Aliás, isso é uma discussão que eu acho que já deveria ter sido terminada há muito tempo. Nós estamos em pleno século XXI, né, gente? Nós estamos rumando a ensinar novas gerações. Então, se a gente quer mesmo ensinar essas novas gerações, fazer com que a gente respeite o indivíduo por ser um indivíduo, filho de Deus, que merece respeito, assim como eu, como você. Que todos nós somos diferentes, porque somos únicos. Nós viemos de experiências, de histórias, experiências diferentes. Então, não adianta, mesmo que tenham duas mulheres que passam pelo mesmo problema, elas vão reagir de forma diferente, porque são dois espíritos diferentes dentro daquele corpo, de cada corpo. São dois espíritos diferentes, com experiências diferentes, e cada pessoa vai reagir de uma forma diferente. Então, não é ser homem, não é ser mulher. É respeitar o outro pelo próximo, por ser o próximo, por ser filho de Deus. E autoconhecimento, buscar autonomia. E eu acho que seria essa parte final, assim, acho que para finalizar mesmo. E passar para frente. Não é guerra dos sexos aqui, não, é união mesmo, é união. Nós precisamos rumar para união, união de todo mundo, união com respeito, com amor, com carinho. É isso que a gente precisa. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós. Muito obrigada. Um beijo para vocês de coração.